Fala, nação rubro-negra, tudo tranquilo? Isso aqui é Flamengo, raça, amor e paixão, pessoal, tudo tranquilo? É hoje, pessoal. Hoje tem um jogão no Maracanã, Flamengo e Bolívar, com 50 mil, mais de 50 mil rubro-negro gritando, cantando pra cima deles, Mengô! Oh, 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 vai pra cima deles, Mengô! Hoje a vitória é primordial, pessoal, porque ontem o Palestino empatou fora de casa com os Milionários da Colômbia, então reativou a chama rubro-negra, reativou o time rubro-negro e sem o Tite prejudicar o Flamengo, que é um técnico horroroso. A gente não podemos contar jamais com o Tite, porque ele é horroroso. Então a gente temos que contar com jogadores. Os jogadores se entreguem, vai com raça e determinação para conseguir esse jogo que é de suma importância para as pretensões do Flamengo. O empate de ontem entre Palestino e Milionário, o grupo do Flamengo está assim. Eu vou botar aqui do lado a tabela de classificação. Em primeiro lugar, Bolívar, da Bolívia, com 10 pontos. Segundo vem Palestino com 7 pontos e menos 3 gols. Depois vem Flamengo com 4 pontos e 0 de saldo. E por último vem o fraquíssimo, quer dizer, não sei quem é fraco nesse grupo, porque o Flamengo se encaixa também de fraquíssimo, por causa do treinador que é horroroso. E vem o Milionários com 3 pontos. Então, pessoal, o grupo agora, se o Flamengo ganhar hoje, a gente de terceiro, a gente pula para segunda colocação e com um saldo a mais. Se ganhar de um, fica com um saldo, mas o Palestino está com 3, 4 gols a mais que o Palestino. Então, pessoal, hoje é de suma importância. Tomara que o Tite não venha interferir nesse jogo e que a gente ganhe mais essa partida e faça a nação rubro-negra respirar para o próximo jogo contra os Milionários no Maracanã, na última rodada da fase de grupos. Aí é uma vitória simples, porque o Palestino vai subir a montanha para jogar com o Bolívar. Então, pessoal, a gente temos que ganhar. Isso aí, nação rubro-negra, vou botar um videozinho top para vocês. Então, pessoal, assista esse videozinho top e não esqueça de compartilhar, deixa o like, entendeu? E se inscreva no canal. Valeu, pessoal, e veja esse videozinho top aí, e vou botar a tabela de classificação, pessoal, para vocês verem aí e fazer as suas contas, pessoal, porque é hoje temos que fazer o resultado em casa. Valeu, nação rubro-negra, fui! Hoje à noite pela Libertadores, precisando da vitória, é o Flamengo que recebe o Bolívar. O Bolívar é o líder do grupo. O Flamengo, mas os resultados até que não foram tão ruins. O Flamengo pode ainda, inclusive, vencendo, almejar uma classificação mais tranquila aí do que parecia. Vamos dar uma olhadinha no provável Flamengo que recebe o Bolívar hoje. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Alan como volante, De La Cruz e Arrascaeta, a grande novidade, o grande retorno no ataque, Gerson, Pedro e Everton. O que tem de diferente além do Arrascaeta nessa opção de formação? Será que é com isso que vai o Tite mesmo, Raí? É um time muito parecido com o do fim de semana, né, Mal? Com uma novidade, que é o retorno do Arrascaeta na vaga do Lohan. O Lohan jogou nessa vaga, né, de não necessariamente um meia, na minha avaliação. O Tite até falou que foi o mesmo sistema e o Lohan jogou na vaga do Arrascaeta. Mas são jogadores com características muito diferentes, né?
O Arrascaeta é um articulador, um cara que pensa, pausa, cria, encontra os passes. O Lohan é um atacante, é um cara que muitas vezes vai acelerar, vai ser mais agressivo em direção ao gol. Os 2 gols, ele participa dos 2 gols, né? Contra o Corinthians mostram muito isso, né? Um ele dá o passe, no outro ele marca o gol, pressionando ali o Kaká com o Gerson, recuperando a bola e acelerando em direção ao gol. Então o Flamengo, em tese, ganha mais qualidade de articulação com o Arrascaeta. Nesse campinho que a gente viu aí, Mal, na provável escalação do Flamengo, tem uma coisa muito parecida com o plano inicial lá atrás, no começo do ano. No começo da temporada, o Flamengo tinha Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, a linha defensiva de 4. O meio-campo tinha Pulgar e Gerson, nessa dupla à frente da defesa. Cebolinha de um lado, Arrascaeta centralizado e o De La Cruz jogando na direita. O Flamengo jogou assim aquele amistoso contra o Orlando City, lá atrás, e jogou assim 2 dos 3 clássicos no Campeonato Carioca. Há uma mudança ali a partir do momento que o Gerson tem um problema de saúde, sai do time, entra o Luiz Araújo e o De La Cruz vem jogar um passinho atrás. Nesse momento, com a recuperação do Gerson e essa tentativa de corrigir a rota, ele inverte os papéis de Gerson e De La Cruz em relação ao plano lá do começo da temporada. No começo da temporada era o De La Cruz na direita e o Gerson como segundo volante. Ele trocou. O De La Cruz é o segundo volante e tem rendido melhor assim. Muitas vezes ele é o cara que inicia as jogadas no Flamengo. Acho que não tem um lugar que ele não renda, né? É um jogador espetacular. Para mim, a melhor contratação do futebol brasileiro com alguma folga. E o Gerson foi adiantado para jogar pelo lado direito. Como um meia, ele não é um ponta. Ele de fato ocupa essa faixa que está ali no desenho, mas ele sai dali para dentro, para ser um armador a mais, ao lado do Arrascaeta, do De La Cruz. E aí o Flamengo ganha mais volume de jogo nessa faixa central, que abre espaço para que o Varela possa apoiar também. Aconteceu muito isso no jogo contra o Corinthians. O jogo do Flamengo se desenvolveu muito pelo lado direito, centro-direito ali, com o Lohan, Gerson se aproximando e o Varela passando muito. Essa dinâmica, acredito eu, é a que vai se repetir nesse jogo de hoje. Com um pouquinho mais de paz, depois de ter ganhado o jogo contra o Corinthians no fim de semana, fazendo um primeiro tempo muito forte. O Flamengo pressionou, criou, sufocou e poderia ter ampliado a vantagem, ter ali uma etapa final mais tranquila. No segundo tempo correu riscos de sofrer um empate. E o resultado do Palestino ontem também, né? O empate com o Milionários fora de casa. Perdia o jogo, né? E colocava o Flamengo numa situação até melhor, porque ele já poderia até ultrapassar o Palestino direto na soma dos pontos, né? Com a derrota para o Milionários. Com o empate ele também poderá na questão do saldo, né? 7 pontos a 4. Depois fecha com o Milionários. O Flamengo ultrapassa, chega ao segundo lugar e aí fecha com o Milionários em casa. Eu acho muito improvável uma não classificação do Flamengo para a segunda fase da Libertadores. Tem que acontecer uma coisa muito absurda para o Flamengo não ganhar esses 2 jogos, contra Milionários e contra o Bolívar na sua casa, para não conseguir avançar de fase na Libertadores. Já a primeira colocação fica meio distante, é um sonho e tal. O Bolívar vai receber o Palestino ainda. Embora o Palestino ainda alimentando chances. Acho muito improvável que o Palestino some pontos na altitude, né? O Bolívar precisa de um empate na última rodada, mesmo que ele perca hoje no Flamengo, né? Ele precisa de um empate na última rodada para conseguir a qualificação em primeiro lugar com 11 pontos. Então, para ele Bolívar, me parece ser uma questão também de tempo garantir essa primeira colocação, que também pode colocar um outro debate na mesa para o Bolívar, né, irmão? Se estivéssemos lá em La Paz, no primeiro tempo boliviano, estaríamos talvez discutindo se para o Bolívar é um grande negócio passar em primeiro. É um grande negócio passar em primeiro e jogar a segunda partida em casa? Ou é um melhor negócio jogar a primeira partida em casa e construir um resultado? Sim. Assim, o Bolívar eliminou o Atlético Paranaense, por exemplo, na Libertadores do ano passado. Acho que é uma questão acesa sobre o Bolívar. Porque faz muita diferença a altitude e largar na frente com um resultado. Porque se você enfrenta, sei lá, o Flamengo nas oitavas e toma 4-0 no Maracanã no primeiro jogo, fica muito difícil mesmo na altitude de reverter. O primeiro jogo, por exemplo, foi apertado. Foi 2-1, um gol ali com 30 do segundo tempo. Faz sentido sim. Você que é um grande chefe de cozinha, cebola. Gosto muito de cozinhar, viu, mano? É um meu hobby favorito. A cebola é uma coisa maravilhosa. Favorito. Refogar a cebola. Vai em todos os acompanhamentos. E a cebolinha... Um acompanhamento para todas as comidas. Sim. E a cebolinha já é um temperinho gostoso também. Bom demais, né? Também. Então vamos ouvi-lo. Everton Cebolinha, vamos ver o que ele falou.
a gente trata esse jogo como uma final, né? É um jogo que eu falei depois da nossa vitória contra o Corinthians, que é um jogo que a gente só tem que pensar em ganhar ou ganhar, não tem outra hipótese. A gente vai bem concentrado, bem preparado, tenho certeza que vamos chegar lá e fazer outro excelente jogo, que a gente possa ter a mesma intensidade da última partida, a mesma concentração, que assim a gente vai conseguir a vitória. O Luiz Araújo, o Cebolinha tá firme, né? O Luiz Araújo tá perdendo espaço um pouco? Acho que neste novo Flamengo que se desenha, sim. Ele é uma alternativa interessante para o segundo tempo dos jogos, uma jogada de velocidade, drible, jogada ali em direção ao gol, mas o rendimento dele não tem sido dos melhores, né? E Raí, o time é um time de futebol, né? Um elenco é uma coisa orgânica, o técnico tem que estar atento a tudo isso. Aos momentos também, né? Exatamente, cai um pouquinho, e um elenco como o Flamengo ainda mais, é você fazer justamente essa competição, elevar o nível de todo mundo. Todo mundo está sabendo, o Luiz Araújo, por exemplo, caiu um pouquinho de produção, tem gente voando querendo entrar no time. Porque também há, né, mal, uma linha muito tênue entre a convicção e a teimosia dos técnicos, né? Muitas vezes eles têm uma convicção de que aquela forma é a melhor de jogar. No caso do Tite, talvez a ideia de ter os dois de velocidade, Cebolinha e o Araújo, mas em algum momento isso pode se tornar uma teimosia pela falta de rendimento. E aí é o momento que você precisa ter ali uma intervenção no sentido de fazer uma mudança. Isso as coisas não estão funcionando desse jeito. Vou aqui dar um passo, como ele próprio Tite disse, né? Vou dar um passo para trás e para tentar dar dois adiante, um pouco mais para frente, né? E me parece que foi um pouco isso que ele fez ou tem feito. Ensaiou em Bragança, durou pouco tempo. Foi a primeira vez que ele mudou um pouco, rompeu um pouco com esse modelo. Ele tira o Luiz Araújo exatamente do time, mas coloca ele no jogo com 30 minutos do primeiro tempo, na vaga do Igor Jesus naquela ocasião. E aí depois, contra o Corinthians, ele repete essa ideia e funciona. Hoje vai repetir de novo. Me parece que é o caminho para esse momento. O que não significa, mal, que um pouco mais adiante o Luiz Araújo não possa voltar a ser titular. Um momento de queda de rendimento de algum desses outros jogadores. Do Alan, do Gerson, do De La Cruz, você rearranja o time. Eu acho que é importante ter essa percepção e respeitar momentos e fases. Às vezes um bom jogador não está numa boa fase. Você vai lá, tira ele, muda um pouco a forma do time jogar, apresenta uma variação e as coisas caminham. E depois você pode voltar para aquele modelo que você imagina ser o ideal. Me parece que é isso que tem acontecido com o Flamengo neste momento. Realmente o empate foi muito importante o resultado de ontem, porque se o Palestino vence, ele e Bolívar 10 pontos, Flamengo poderia ganhar aí a 7, se ganhar hoje vai a 7, só que Bolívar e Palestino poderiam fazer um juego de muchachos. Isso aí, sem dúvida alguma, mano. Cada um ganhar um ponto e vamos daí deixar já era. Fora. É óbvio, não é imoral, mas não é ilegal. Você vai lá e faz um pontinho cada um, vamos empatar e vamos deixar o Flamengo de fora. E era completamente compreensível se os dois optassem por fazer isso. Já não há mais essa possibilidade com o tropeço do Palestino. Agora, só se o Bolívar ganhar o jogo hoje no Maracanã. Se o Bolívar ganhar hoje no Maracanã, aí ele coloca o Flamengo numa situação de ter que torcer na última rodada, que não vai acontecer. Não vai. O Flamengo vem depois da vitória contra o Corinthians, uma boa vitória, ele jogou bem. Acho que o Flamengo vai mais confiante. Você falou, é ilegal. Não é ilegal, mas é imoral. Roberto Carlos cantou: será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Eu gosto do Rei, hein? O Rei é demais, hein? Olha, a Band e a CUFA, Central Única das Favelas, abraçam o Rio Grande do Sul. Você pode